Bom dia, meus amores! Sexta-feira! Tudo bem com vocês? Tia Márcia espera que sim. Bom, nós estamos revisando os nossos conteúdos para a nossa próxima avaliação do segundo bimestre. Hoje nós vamos relembrar juntinhos o último elemento aí que está no capítulo 15, tá? Frase, oração e período. Então vamos lá. Frase é um enunciado com sentido completo. Galera, foca nisso. Frase é um enunciado com sentido completo, tá? Se não tiver sentido completo, não é frase. A frase, ela vai ser dividida em duas classificações, nominal e verbal. Então, verbal vem de verbo. Então, essa frase tem que apresentar um verbo, tá? Se eu disser hoje está calor, então eu tenho essa frase verbal, porque o está é verbo, tá? Maria fez o dever, é uma frase verbal, porque fez é verbo. Então, se eu tenho verbo, a frase é verbal. Agora, se eu disser, ai, mas que calor, nessa frase, ai, mas que calor, eu não tenho verbo, tá? Eu só tenho uma frase formada aí por interjeição, pronome, substantivo, tá? E nós temos aí uma conjunção. Então, nesse caso, que não há verbo, a frase é nominal. Existem outros exemplos de frases nominais que eu vou dar para você, que pode ser uma frase com uma única palavra. Bom dia tem duas palavras, também é uma frase nominal, porque tem sentido completo, mas não tem verbo. Agora, sabe qual é a frase nominal com uma palavra só? Socorro! Sim, socorro. Fogo! Fogo. Silêncio, silêncio. Sabe por que é uma frase? Porque ela tem um sentido completo, você sabe o que é para fazer, tá? Então, não tem verbo, é frase nominal. Bom dia, boa tarde, que calor, que frio, dia lindo, que dia lindo é um exemplo de frase nominal, tá, meus amores? Muito bem. Passemos agora para falar do período. O período, ele é uma construção feita a partir de orações, tá? Então, orações é a mesma coisa que uma frase verbal, porque a oração é um enunciado em redor de um verbo. Então, se tem verbo, é frase verbal e também é oração. Então, Maria fez o dever, é uma frase verbal e também é uma oração, tá? Porque nesse enunciado tem verbo. Então, eu estou dizendo para você que uma frase verbal é a mesma coisa que uma oração. E um período, ele é constituído por orações. Então, Maria fez o dever é uma frase verbal, é também, ao mesmo tempo, uma oração, e nesse caso aí é um período simples, tá? Então, o período é uma construção feita por orações. E orações é um enunciado ao redor de um verbo, ok? Então, quando eu digo Maria fez o dever e arrumou a casa, perceba que eu vou ter dois verbos aqui. Fez e arrumou. Então, quando eu tenho dois verbos ou mais, né? Eu tenho duas orações nesse caso, que eu contei os verbos, eu tenho duas orações, porque cada parte com o verbo é uma oração. Então, se eu tenho duas orações ou mais, o meu período é chamado de composto. Se eu só tenho uma oração, como era a primeira, Maria fez o dever, eu tenho um período simples. Então, para saber se o período é simples ou composto, eu tenho que contar o número de orações. E as orações é a mesma coisa que dizer que você tem que contar os verbos. Então, meus amores, se vocês não sabem, têm dúvidas do que é verbo, então vocês precisam retomar esse conhecimento, porque senão vocês vão ter dificuldade para identificar se é oração, se é período simples ou composto, tá? Então, você vai pensar aí, verbo é aquilo que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Vê se dá para conjugar, ok? Para você identificar certinho os verbos. Então, esse é o conteúdo de hoje. Recapitulando rapidamente, frase, eu posso ter verbal ou nominal,
né? É um enunciado com sentido completo, nominal não tem verbo, verbal tem. Oração é um enunciado que gira ao redor de um verbo. Uma oração é a mesma coisa que uma frase verbal. E o período é uma construção feita por orações, tá? Que é também a mesma coisa que frase verbal. O período pode ser simples ou composto, simples quando apresenta uma oração, ou seja, um verbo, composto quando apresentam duas orações ou mais, ou seja, dois verbos. Ok, meus amores? Bom, agora nós vamos fazer os exercícios. E também, galera, se atentem para fazer a correção das atividades de ontem, tá bom? Dúvidas, eu estou aqui para interagir com vocês. Beijos!